A gente sofre com a Suprema Corte, que é completamente imbecil. A gente tem algumas decisões dessa mesma Suprema Corte que beneficiam o presidente, né? A gente teve a decisão do Gilmar Mendes, que suspendeu o inquérito em relação... Não, mas ela está dando a resposta, então ela está insatisfeita. Se você é comunista, querida, que sorte pra você. Não, né? Não é comunista não, né? Não. Ai, vocês são comunistas, cara? Eu não acredito. Não. Mas o que tem? Que você fez a última pergunta? Eu ia fazer a pergunta para a senhora em relação à Suprema Corte, que eles tomaram, essa mesma Suprema Corte tomou algumas decisões favoráveis ao Bolsonaro, né? Quais? A gente teve a decisão do Gilmar Mendes, por exemplo, que suspendeu o inquérito em relação ao Flávio Bolsonaro da rachadinha. Me poupe. Mas até hoje o Bolsonaro paga por coisas que ele não fez. Ele já falou, se meus filhos fizerem, eles que respondam. Agora, ele não. Agora chega. Eu vou parar o vídeo aqui rapidinho, porque não dá pra passar batido essa mentira que ela falou, né? A rachadinha é um problema do Jair Bolsonaro também. O Queiroz foi assessor do Bolsonaro, chefe de gabinete do Bolsonaro lá por mais de 20 anos. Depois que o esquema foi levado para os filhos, e aí os filhos sofrem os processos e tal. Agora, por que o Bolsonaro não está sofrendo o processo? Só porque ele é presidente, ele tem o foro privilegiado, e ele não responde aos crimes anteriores ao mandato enquanto ele for presidente. Agora, ele perdendo o cargo dia 1º de janeiro, ele é processado no dia seguinte. Rachador tem que ser preso? Bolsonaro é a salvação do Brasil. Seguinte, rachador tem que ser preso? Sim, com certeza. Que comete rachadinha, peculato na cadeia? Com certeza. Bolsonaro então na cadeia, Flávio, Carluxo, todo mundo no cilindrão? Não, Bolsonaro não. Por que não? Rachadinha. Não, Bolsonaro não. Roubou dinheiro, fez intermediação de rachadinha com Queiroz. Quem tem que ir preso é o Lula. O Lula. E o Bolsonaro? Cadeia. Bolsonaro não. Mas ele fez rachadinha, pô. Não, Bolsonaro não tem nada de rachadinha, não. Isso é conversa fiada. Dinheiro que ele roubou do assessor, funcionário fantasma, Valdo Açaí, tem o Eduardo que foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson, outros problemas. Vocês estão querendo o quê? O que eu tô querendo? Eu tô querendo fazer entrevista aqui, na moral. Não, então na moral é Bolsonaro. É Bolsonaro! Pessoal, então eu vou passar aqui pelos assuntos do dia, né? Primeiro, notícia do Metrópolis, Bolsonaro planeja proposta de emenda constitucional em segundo mandato para STF ter 15 ministros. Essa é aquela ideia que eu falei ontem, né? Curiosamente, eu toquei nesse assunto ontem, explicando para as pessoas. O segundo mandato do Bolsonaro vai gerar uma ditadura do Bolsonaro. Ele vai controlar o poder judiciário, que é a última coisa que falta para ele controlar no país. E aí, a partir disso, ele controla a imprensa. Qualquer um que falar mal dele, ele processa na justiça, arranca dinheiro da pessoa, porque vai ter a condenação criminal, porque ele vai controlar o judiciário. E também qualquer um que fizer crítica, ele abre processo usando a Lei de Segurança Nacional, igual ele já fez, né? Eu mostrei isso ontem aqui, processou o professor, porque falou que ele não valia um pequi ruído, né? Tentou prender o professor. Ele só não conseguiu por causa do judiciário, mas aí ele controlando o judiciário no segundo mandato, ele vai conseguir. Pessoal, então aí eu trago outra notícia, né? O TSE proibiu o Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro na sua propaganda. Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves apontou a divisão entre a data cívica e a mobilização eleitoral. A decisão foi publicada no fim desse sábado. Bem, é óbvio que essa medida é inócua no primeiro momento. Por quê? Porque a propaganda já foi feita. Ele já usou os caças da FAB para fazer aquele mega evento, a organização toda paga pelo governo e tal, para fazer um comício de campanha. Então, e o Lula não teve direito a isso, né? O Lula, para fazer o comício dele, ele tem que pagar com os recursos da campanha dele. O Lula, para viajar de Brasília a São Paulo, como o Bolsonaro fez, tem que pagar a passagem aérea do bolso dele. Enfim, então a máquina já foi utilizada para desequilibrar as eleições, mais uma vez, né? Porque teve a questão do auxílio no mês da eleição. Isso nunca aconteceu antes. Então já é a eleição mais roubada da história, tá? Independentemente do que acontecer. Bem, mas eu queria mostrar que essa decisão, ela adianta pro futuro, tá? Porque, por exemplo, se o Bolsonaro perder a eleição, esse processo aqui pode caçar os direitos políticos dele, tá? Então, isso pode ser útil para tirar o Bolsonaro da política no futuro. E mesmo em um cenário em que ele seja reeleito, tá? Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, vamos supor que no ano que vem você tem uma crise econômica muito grave, tá? E aí o Bolsonaro haja uma conflagração na sociedade, inclusive que isso contamine o Congresso, no sentido de talvez derrubá-lo, tá? Ainda mais com o projeto ditatorial dele. Se essa conflagração não conseguir, né, porque ele compra o Congresso e tal,
ser aprovada via impeachment, esse processo no judiciário pode ser sim uma última forma ali de retirá-lo do poder, tá? Porque ele roubou a eleição, que é o caso aí, tá? Ele usou recurso da máquina para fazer um comício eleitoral. Bem, então é isso, esse processo pode sim ser útil no futuro, tá? Bem, o Dejanones colocou aqui, né, esse é o Cássio Joel Senali, o agricultor bolsonarista que humilhou a senhora por ela votar em Lula. Cássio responde a vários processos, entre eles por ter recebido auxílio, aquele auxílio emergencial, sem estar dentro das categorias abrangidas, e também por não pagar impostos. Nas redes, ele se apresenta com o slogan: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Não precisava nem de falar isso, né? Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora. A gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.